É um privilégio estar com vocês. Eu escuto a respeito de vocês há muitos anos. Obrigado. Tem até toalhinha aqui pro suor pentecostal aqui. Muito obrigado. Valeu. Eu escuto de vocês há muitos anos. Eu cruzei com a PIB de Marília num GIM Brasil que aconteceu em São José dos Campos há muitos anos atrás, e eu não sei quem é o casal. Se o casal souber, tem um casal que era envolvido com o time da intercessão. Mariana e Fabiano. Tá. Eles estavam sentados na primeira fileira. É eles? Foi com vocês que eu conversei aquela vez? Depois, é isso aí. Falaram, a gente gosta muito de vocês, da oração e tal. A gente gostaria muito que um dia vocês fossem lá para Marília, e eu lembrei deles quando nós fechamos esse convite para estar aqui. Conheci o pastor Danilo também, que está lá em Bauru agora. Depois tentamos fazer a vinda para cá no carnaval, e aconteceu todas as mudanças. Então foi uma longa estrada até nós chegarmos aqui. Eu e minha esposa lideramos a F-Hop lá em Florianópolis. Somos uma igreja na cidade da ilha de Florianópolis. Temos uma base missionária, temos uma sala de oração. O nome F-Hop significa Florianópolis House of Prayer, que é uma sigla em inglês para Casa de Oração de Florianópolis. Um ministério filho do IHOP KC. Alguém já ouviu falar do IHOP? Sala de oração do IHOP de Kansas. Alguns aí conhecem. Nós somos fruto daquele ministério. Em 2013 para 2014, aconteceu uma transição na vida do nosso fundador, Dwayne Roberts. O Senhor o trouxe para o Brasil, e ele fundou ali uma igreja que ora em Florianópolis. Em 1999, Deus fala com um homem chamado Mike Bickle, fundador do IHOP, e diz para ele: Mike, eu estou te levantando para liderar um grupo de jovens que clamarão dia e noite no lugar da oração e da adoração até a volta do Senhor Jesus para a terra. Em 1999, em março de 1999, um grupo de alguns jovens se reúnem para orar em um trailer bem no centro dos Estados Unidos. Aquela reunião de oração foi amadurecendo, foi crescendo. Setembro daquele mesmo ano, eles então se tornam 24/7, 24 horas por dia, desde setembro de 1999 até esse segundo que a gente está aqui conversando. Existe uma reunião de oração que nunca parou no centro dos Estados Unidos. Foi de lá que nós saímos. Eu me formei lá, estudei lá, minha esposa estudou lá. O pastor fundador do ministério em Florianópolis foi o primeiro missionário daquela base lá em Kansas. Viemos então para o Brasil e começamos um trabalho ali em Floripa. Hoje nós temos uma igreja local, uma base missionária com mais de 100 missionários que servem localmente conosco, uma sala de oração aberta de segunda a sexta, com música, com adoração. De 2 em 2 horas sobe uma equipe nova, sai a equipe que estava, continua por mais 2 horas, e assim vai intercalando. Nós transmitimos os nossos turnos pelo YouTube. A pandemia foi um momento onde Deus nos esticou demais, e nós começamos então a transmitir os turnos. É o que nós chamamos, cada período de 2 horas chamamos de turno, e começamos a transmitir as reuniões de oração. Hoje nós temos ouvido de igrejas e ministérios pelo Brasil afora que conectam no projetor da igreja as reuniões de oração, se reúnem em grupos menores, maiores, para orar conosco a partir ali da transmissão online. E se eu pudesse resumir para vocês um sonho, um desejo que eu tenho para a igreja brasileira, é que ao longo dos próximos anos, as próximas décadas, Deus levante centenas e milhares de igrejas que realmente amam o lugar da oração. E quando eu digo igrejas, eu não me refiro a uma salinha do lado ali na igreja, onde 15 pessoas se reúnem para orar. Eu tenho pedido, Senhor, traz as reuniões de oração que estão dentro daquelas salinhas, que são preciosas, que são ricas e são valiosas, para dentro dos nossos templos, para dentro dos nossos prédios principais. Enche-os de jovens da idade de vocês, coloca a adoração a partir daqui, e leva uma geração inteira fascinada para a tua presença, e que a gente possa fazer isso de forma sustentável na igreja brasileira. Eu acredito que não existe outro lugar, senão um lugar de fascínio
para segurar uma geração cativada em amor por Jesus. Você pode amar as Escrituras sem a oração, mas você não vai amar a oração sem as Escrituras. Pessoas crescem em teologia, tornam-se frias na sua busca pelo Senhor, porque substituem a paixão pelo intelecto, e o Senhor está levantando novamente, como fez no passado, os Jonathan Edwards, os homens de Deus, que amavam teologia, e amavam, e tinham paixão por Jesus ao mesmo tempo. E a minha oração é que o Senhor faça isso com vocês, faça isso com a nossa geração, amém? Se você estiver aí com o seu celular, sua Bíblia, abre comigo em Isaías capítulo 6, eu vou compartilhar com vocês uma palavra que eu mergulhei nela no carnaval, do carnaval para cá, eu tenho meditado nessa palavra, era a mensagem que eu planejava compartilhar com vocês naquela vinda que nós tínhamos programado para o carnaval. É algo que eu sinto que o Senhor está falando ao meu coração para que eu comunique com os jovens da igreja brasileira por onde eu passar, com quem eu interagir, dando continuidade a essa mensagem que o pastor acabou de ministrar sobre como nós devemos olhar para frente, não olhar para o passado que não nos define. Conversei um pouquinho com o pastor Domingos hoje também. Nós temos visto sintomas pós-pandêmicos no meio dos jovens, preocupantes, mas nós sabemos que o Senhor é soberano sobre o que Ele está fazendo na igreja brasileira, e o que acontece na geração de Isaías, fala muito a respeito do que está acontecendo conosco hoje, fala muito do que está acontecendo com a igreja da atualidade. Nós vamos para a história de um desses momentos da Bíblia, uma passagem extremamente conhecida, que vocês provavelmente já ouviram outras mensagens baseadas nesses versículos aqui, mas é uma história de quando o Senhor visita o seu povo de forma sobrenatural. É um daqueles momentos em que Deus escolhe, naquele tempo, naquela hora, interromper vida normal como estava acontecendo, e Ele traz uma visitação que marca a vida daquela geração, principalmente a vida do profeta Isaías. Um profeta é aquele que se levanta, é aquele que tem uma mensagem, ele vai à presença de Deus, Deus coloca uma mensagem no coração dele, ele volta para o povo, ele comunica o que Deus está falando, e durante um período dos reis de Israel, nós temos vários profetas que Deus levanta no Velho Testamento, e aqui em Isaías, nós vemos no capítulo 1, um ministério de um cara que durou 4 reinados de 4 reis diferentes, um cara extremamente ungido, usado pelo Senhor, um dos maiores profetas que nós temos na Bíblia, uma das vozes mais claras que anunciou a primeira vinda do Senhor Jesus e deu luz, nos mostrou a respeito da segunda vinda. Por um longo período, durante 60 anos que esses caras reinaram, Isaías é profeta para o povo de Deus. Mas nós lemos, especialmente no capítulo 6, a respeito de uma visão que o Senhor dá para Isaías durante o período que um desses reis morre, o primeiro desses reis morre. Eu acho útil também nós sabermos que o rei mencionado aqui no capítulo 6, Uzias, reina por 52 anos sobre Israel, um rei extremamente bem sucedido, um rei que deixa um reinado em Israel mais longo do que qualquer outro rei antes dele. Ele reina mais tempo do que reina Davi, ele reina mais tempo do que reina Salomão, e durante todos esses anos o povo de Deus viveu um período de incrível prosperidade, abundância, o reinado se espalhava, as lutas eram vencidas, Deus dava prosperidade, dava vitórias, eles estavam crescendo e crescendo e crescendo, mas se torna óbvio, pelas palavras de Isaías, que o povo cresce acostumado com as coisas de Deus, o povo cresce acostumado com as coisas que Deus faz e começa a lidar de forma muito casual com o que Deus fala, da maneira com que Ele interage. O que é que Ele dá com as coisas de Deus de forma casual? É como se no início da sua caminhada, aquilo fosse extremamente valioso e precioso para você.
Passa um tempo, aquilo se torna um pouco menos precioso e valioso, ao ponto que os anos vão passando e você está extremamente familiarizado com o mover de Deus e com o que Deus está falando. Você começa a tratar as coisas de Deus de forma casual, e é isso que está acontecendo aqui no capítulo 5, nos capítulos que antecedem esse de Isaías 6. No início do livro de Isaías, fica muito claro que várias pessoas iam para a igreja daqueles dias. O templo de Deus estava cheio. Então eu entendo o que eu estou falando aqui. O problema não era o povo não ir para o templo. Isso fica muito óbvio em Isaías 1:12. Olha o que Deus diz lá no primeiro capítulo de Isaías: quando vindes comparecer diante de mim, quem vos pediu que vocês pisassem nos meus átrios? Quando vocês enchem o templo, quem foi que falou que eu queria vocês aqui? Quem disse que eu queria vocês dentro do templo? É como se o número de igreja estivesse ótimo, é como se as pessoas realmente estivessem indo para o lugar da adoração. Mas o problema é que em uma cultura onde as pessoas se tornam casuais para com Deus, casuais para com as coisas de Deus, mesmo que eles venham à casa de Deus, parece que isso tem pouco ou nenhum impacto na vida deles. E nós estamos vivendo nesses dias na nossa geração. As igrejas estão cheias ou estão voltando à sua normalidade, e existe uma percepção pastoral, ao menos é isso que eu tenho notado, uma certa casualidade com as coisas de Deus, uma certa extrema familiaridade com o mover de Deus, uma certa apatia com as coisas de Deus. Então a casa enche até, as pessoas até vêm, mas estão parecidas com as pessoas que estavam indo ao templo do Senhor ali no capítulo 1 de Isaías, ao ponto que Deus fala: por que vocês estão aqui? Quem chamou vocês para esse lugar? O templo que outrora estava cheio da glória de Deus. Se você lembra da história no Velho Testamento, quando Salomão organiza o templo e dedica a ele, a palavra de Deus diz que a fumaça da glória de Deus enche o templo de Salomão, e a presença do próprio Santíssimo está perceptível naquele lugar. Nós estamos falando do mesmo templo, o templo que uma hora hospedava a glória de Deus, agora se torna um patrimônio histórico de Israel, se torna um ponto de referência. Sim, o templo se torna um elemento casual na vida de Israel, se torna mais um hábito daqueles tantos que eles tinham conservado ao longo dos anos, uma representação de valores nacionais. Talvez aquele templo simbolizava cultura judaica. As pessoas até participavam de tudo que acontecia, mas no final do dia suas vidas estavam muito diferentes, não estavam muito diferentes das vidas dos pagãos que viviam ao redor deles. Eles estavam se comprometendo com outros deuses, eles estavam se envolvendo com coisas que não deviam. E a semelhança dessa com os nossos dias, do contexto que está sendo desenvolvido em Isaías 6, é exatamente quando Deus o chama para ministrar para Israel. Deus separa ele e fala assim: você tem sido profeta já durante um tempo, mas eu vou te dar uma mensagem específica para os dias que você, Isaías, está vivendo, dias onde o povo tem crescido em extrema complacência, extrema familiaridade, extrema indiferença com a minha presença e com o mover de Deus. E quanto mais eu penso numa passagem que fale diretamente ao que nós estamos vivendo na cultura de hoje, eu tenho certeza que essa é uma dessas passagens, que serve como um alerta, que serve como um despertar. O Brasil é uma nação com um futuro promissor. Nós escutamos isso há quantos anos? Há quantos anos vocês recebem palavras, profetas, homens de Deus se levantam e falam: o Brasil é aquilo do futuro, é isso outro do futuro, é uma nação com um incrível futuro, jovens que vão liderar no mercado de trabalho, jovens que vão liderar no campo missionário, o Brasil isso, o Brasil aquilo, e nós estamos vivendo dessas promessas, estamos esperando, igrejas cheias de jovens,
Nas mídias sociais, o jovem cristão brasileiro é provavelmente um dos mais presentes, mais ativos, mais influenciadores do mundo, provavelmente. Se você pega os grandes influenciadores cristãos do Brasil e compara eles com o globo terrestre, nós provavelmente temos o maior número de jovens cristãos influenciadores da nossa geração, e isso é ótimo. Então nós somos uma nação relevante, um povo influente, crescente, uma nação que prospera. Se você olha para tudo que a gente viveu durante os últimos 2 anos e meio, o Brasil é considerado um país que está prosperando diante do caos que o mundo inteiro está vivendo. E aí um lugar, como nós, que não é o único na terra hoje. Na verdade, o estado que eu estou descrevendo aqui, é o estado de muitos no corpo de Cristo ao redor da terra. Uma vez houve uma pesquisa feita em uma igreja dos Estados Unidos, uma mega igreja. Eles estavam buscando entender os padrões de comportamento dos seus próprios membros. Então eles fizeram uma pesquisa anônima, onde as pessoas respondiam com sinceridade aquilo que estava acontecendo. E num período de 6 meses que durou essa pesquisa, eles perceberam que 33% da congregação respondeu que mentiu pelo menos uma vez durante aqueles 6 meses. Os outros 70 e poucos por cento mentiram um pouco mais, que não falaram a verdade na pesquisa. 18% das pessoas confessou que tinha roubado alguma coisa ou pego algo de forma imprópria. 12,5% diz que tinha cometido adultério. 27% dos homens diz que tinha acessado pornografia. Eu não creio que de maneira alguma estes números nos representam como um todo, mas eu não tenho dúvida que estes números em algum grau são verdadeiros para aquela realidade onde essa pesquisa foi feita. E essa história toda nos lembra do maior perigo que está diante da igreja, que é de sermos adoradores de Deus e ao mesmo tempo vivemos uma vida muito pouco diferente daquela que o mundo ao nosso redor está vivendo. Por isso, nós podemos ter pessoas por aí, carregando sua Bíblia, sendo denominadas cristãs, evangélicos que nascem de novo, ou nós estamos com uma trend na nossa geração hoje no Brasil, que são celebridades que usam jargões cristãos. O glória a Deus está nas mídias o tempo inteiro, o está amarrado também, o amém também está, e aí quando você está ali vendo um vídeo de um jogador de futebol, ou um ator, uma atriz, e de repente você vê uma dessas frases, você fala assim, uau, que legal, o fulano é crente, a fulana é crente, mas aí você percebe os comportamentos, e você vê que não é bem assim, e você fica dividido. Será que Deus está fazendo a obra? Ou será que nós estamos vivendo dias em que o evangelho tem sido abraçado culturalmente, mas não tem criado um profundo impacto de mudança na vida das pessoas? Não porque o evangelho é incapaz de fazer isso, não, o evangelho é o poder de Deus para nós os que creem, mas algo está acontecendo nos nossos dias, e o meu ponto hoje à noite, não é que há nada de novo acontecendo, pelo contrário, na verdade estes sintomas sempre aconteceram. Então, verdade é que nós vemos isso nos dias de Isaías, nós vemos essa mesma história que eu estou descrevendo aqui para vocês nos dias de Isaías, e por isso é tão significante, que quando essa tendência se multiplica na cultura dos nossos dias, como no dos dias de Isaías, a gente lê uma história como essa que a gente vai ler aqui em Isaías capítulo 6. A palavra de Deus diz assim, no versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo, acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam,
e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que se chamava, e a casa se encheu de fumaça. E então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. É nesse contexto que eu acabei de descrever para vocês, que acontece a história de Isaías 6. Essa era a história do povo de Israel até esse momento aqui. Um povo que estava diante de uma extrema familiaridade com a presença de Deus. Mas alguma coisa tinha acontecido. E Deus então rompe no natural, sai da obscuridade, sai do anonimato. Decide se revelar de forma maravilhosa para o povo de Israel, para esse homem Isaías, esse cara que vê quem Deus é de uma nova maneira agora, para que ele pudesse comunicar a glória de Deus para a sua geração e chamar os olhos da sua geração de volta para fascínio com Deus. Então Deus olha para a situação toda do povo de Israel e fala assim: eu vou me revelar para um dos meus, eu vou me revelar para um das minhas vozes, e farei dele um proclamador da minha glória, para restaurar o amor no povo de Israel. E é exatamente isso que acontece. Isaías vê Deus. Esse era um grande problema, se você conhece as histórias do Velho Testamento. Um escritor que eu gosto muito de ler, A.W. Tozer, em seu livro Conhecimento do Santo, diz o seguinte: aquilo que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós. Eu vou repetir ela para você. Se eu falar agora para você, e você só tem que imaginar aquilo que vem na sua cabeça em primeiro lugar: quem é Deus? Aí você responde para você mesmo. Tozer está dizendo: essa definição que você tem aí é a informação mais importante a respeito de quem você é. Vocês estão comigo? O que importa? Por que isso importa? Porque a gente pode ter várias definições de quem Deus é aqui dentro, mas esse pedaço de informação é o que há de mais importante a respeito de você. Então a grande questão diante da igreja não é o mundo ou as coisas do mundo. A grande questão diante da igreja sempre foi o próprio Deus. Como é que vocês me percebem? Como é que vocês me veem? O fator mais importante sobre qualquer homem não é o que ele diz, ou o que ele faz, ou o que ele fez, mas aquilo que na profundeza do coração dele, no silêncio, onde ninguém vê, quem ele realmente crê que Deus é. Como ele vê Deus. Tozer continua nas suas afirmações e ele diz assim: se nós soubéssemos verdadeiramente o que um homem pensa sobre Deus na profundeza do seu coração, nós poderíamos com precisão, e preste atenção nisso, prever qual seria o futuro da vida espiritual desse homem. E se pudéssemos com precisão prever o que líderes cristãos pensam sobre Deus no fundo dos seus corações, podemos prever qual será o estado da igreja naquela geração. Vocês conseguem ver a profundidade disso? O futuro da igreja está baseado em Deus, obviamente, mas na prática, naquilo que nós pensamos a respeito de Deus. Então, se nós conseguirmos aqui, se desse para abrir a nossa cabeça e todos nós aqui vermos como nós percebemos Deus, nós teríamos os próximos 5 a 10 anos da igreja revelado agora mesmo aqui para nós. Porque aquilo que você acredita a respeito de Deus é como você vai viver, é a maneira como você vai se comportar, é a forma como seus comportamentos vão se definir. Se qualquer homem pensa que Deus é somente um Deus que ama e perdoa, um cara que está ali para atender as minhas necessidades,
não espera que esse homem mude a régua moral a partir da qual ele vive. Muitas pessoas vêm para a igreja e se relacionam com o divino como alguém que está sempre pronto para dar algo a ele. E isso nunca deixará de ser verdade. Mas existe muito mais do que isso em Deus. Ao ponto de que você o vê de tal forma que a régua moral através da qual você se comporta é alterada. Porque você vê Deus diferente. E se um homem pensa que Deus primariamente é como aquele que afirma e conforta-o sempre, o tempo inteiro, não se surpreenda, não fique chocado você. Se você conhece alguém que sempre se relaciona com Deus como, Deus é o que me dá o conforto que eu preciso, embora isso seja verdade, mas se a definição principal dessa pessoa é o Deus que me dá conforto, que me dá carinho, esse homem, não se surpreenda que ele caminhe numa vida de pecado. Não se surpreenda. O que nós pensamos sobre Deus projeta a direção na qual nossa vida vai. Aquilo que você pensa sobre Deus define os próximos 2, 3, 4, 5, 10 anos da sua vida. Então, se você é o cara que perguntou hoje à tarde como é o futuro do jovem cristão, o futuro do jovem cristão está alicerçado em como ele enxerga Deus. Se nós, pastores de jovens e líderes, conseguirmos colocar diante dos olhos de vocês uma boa definição de quem Deus é, e vocês abraçarem essa, o futuro da igreja brasileira está garantido. Por quê? Porque é a nossa compreensão de como nós vemos Deus que vai definir isso. Por isso o grande significado de Isaías 6. Em uma época de uma cultura que lida com a figura de Deus tão superficialmente, a glória e o peso do poder de Deus é revelado, e ele se torna conhecido a um profeta de uma nação. Perceba que Deus não está inativo com Isaías. Deus vê a cultura de Isaías 1, 2, 3, 4 e 5 ali, e ele toma uma atitude. Deus é ativo, ele dá um passo em direção ao seu povo, e ele fala: eu vou levantar Isaías, e eu vou me revelar para Isaías, para que, ao me revelar para ele propague, ele declare quem eu sou de volta para esse povo. E aqui está um encontro que marca a vida de um homem de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Parece que esse encontro acontece em forma de visão, como a visão dada a João no Novo Testamento, quando ele escreve o livro de Apocalipse. Isaías estava envolvido no ministério, ele já era profeta, ele já estava envolvido com as coisas de Deus, mas agora tudo muda. Ele tem um encontro que moldará e sustentará os próximos anos do seu ministério, porque ele diz: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Não me contaram a respeito dele, não foi algo que eu li a respeito de Deus, não foi um boato e um testemunho que compartilharam comigo a respeito de outros que viram. Não, Isaías diz assim: naquele dia eu vi com os meus próprios olhos o Senhor, e tudo mudou para mim naquele dia. Tudo mudou para mim naquele dia. Quando você lê uma frase dessa, eu vi o Senhor, você tem que parar um pouquinho, tenta entrar na história que você está lendo, tenta imaginar isso. Imagina que Isaías está na tua frente, trocando essa ideia, e ele fala assim: brother, eu vi o Senhor. Você no mínimo tem que falar: peraí, Isaías, você viu Deus, aquele indescritível, aquele que homem nenhum pode vê-lo, você viu ele. O que você viu então? Conta para nós. Como ele é, como ele se comporta, como foi esse encontro, o Deus que nós cantamos a respeito, o Deus em que toda a nossa vida gira em torno. Você viu esse Deus
que homem nenhum pode vê-lo e sobreviver. Você tem que falar um pouquinho mais, pelo menos, Isaías, de como foi essa história. Isaías fala daí para estes que perguntam, e ele fala, ele estava lá, sentado em um alto e um sublime trono, e as abas do seu trono enchiam o templo em que eu estava. Ele diz assim, isso é tudo que eu consigo descrever. Quando eu vi ele, eu estava num templo enorme, que é o templo de Salomão, enorme, gigante, e ele fala assim, tudo que eu podia perceber, era como um que estava sentado num trono, e as abas dos seus mantos invadiam o templo, e era tudo que eu conseguia enxergar. Isso é interessante, porque sempre que a glória de Deus é revelada, você vê algo semelhante a esse. Você lembra da história de Êxodo 24, quando Moisés e Arão e os 70 anciãos veem Deus ali, Moisés diz, debaixo dos seus pés, parecia uma estrada feita de safira, que brilhava, e aí ele continua, é como se, vendo Deus, eles não conseguem olhar diretamente no brilho da sua glória, e Moisés diz assim, eu só vi o que estava debaixo dele, eu não conseguia ver ele, e o que estava acima dele, eu só conseguia enxergar onde os pés dele tocavam, e era uma rua de safira, eu não conseguia enxergar o que estava em cima. Isaías diz a mesma coisa, eu vi o Senhor, e tudo que eu posso dizer, é que ele estava sentado num alto lugar, e tudo que eu via, era o seu manto enchendo o templo, muito semelhante ao que João descreve no Novo Testamento. João fala assim, era como se ele fosse como o sol, brilhando em toda a sua glória. Eu tentava olhar para ele, eu tentava levantar os meus olhos, e quando eu levantava os meus olhos, parecia que eu estava olhando para o sol, e olhando para o sol, eu não consigo enxergar o sol, então eu só via a glória, e eu via em todo o seu furor, em toda a sua glória, e é claro, você não consegue olhar para o sol, brilhando em toda a sua glória, você vê a glória do sol, você não consegue enxergar o sol. Você percebe quão glorioso o sol é, mas você não consegue olhar diretamente para o núcleo dele. E aqui está um prédio, um templo feito de pedras, bonito, um tesouro nacional, um grande templo. E Isaías diz que o lugar todo não era capaz de comportar as abas que desciam do trono de Deus, não cabia perfeitamente dentro, preenchia todo o espaço do templo em que ele estava. E aí vemos seres angelicais chamados de serafins, que começam a voar, começam a transitar naquele espaço, e ele coloca uma grande ênfase em algumas coisas. E quando você faz um trabalho da escola ou da universidade, como é que você coloca ênfase naquilo que você quer falar? Lá no Word, você põe em itálico, você põe em negrito, você dá uma sublinhada, não é assim que a gente dá ênfase para as coisas? E quando você vê no Velho e no Novo Testamento, em hebraico, se você quisesse dar ênfase para alguma coisa em especial, a maneira de fazer isso era fazendo o quê? Repetindo. E Isaías nos conta que os anjos estão repetindo algo a respeito de Deus. E é semelhante ao que, lembra que Jesus falava várias vezes, em verdade vos digo? Em verdade vos digo, era como se Jesus de alguma forma estivesse dizendo para aqueles que estavam ouvindo ele ali, olha, eu estou prestes a falar algo muito importante, então prestem atenção, eu quero dar ênfase para o que eu vou falar agora. Então Jesus falava, em verdade vos digo. Quando os discípulos ouviam isso, eles falavam, o mestre vai dar algo precioso para nós, porque em hebraico era assim que eles faziam, era assim que eles davam ênfase a algo importante. E nessa ocasião aqui, nós vemos o caráter de Deus triplamente sublinhado, triplamente em negrito, e aqui que chegamos na revelação da santidade de Deus. Os anjos e os serafins diziam, santo, santo,
santo. Eles querem enfatizar isso. Eles querem dizer: Moisés, Deus é santo, santo, santo. Tem outras coisas a respeito do caráter de Deus que são importantes também. Coisas invisíveis do caráter de Deus. Você pode ler na Bíblia a respeito do poder de Deus, você pode ler várias vezes na Bíblia sobre o amor de Deus, que Deus é amor, mas somente quando nós falamos da santidade de Deus, nós temos uma tripla ênfase: santo, santo, santo. Você pode pegar qualquer outra ênfase do caráter de Deus, nenhuma outra ênfase na Bíblia é tão sublinhada como essa. Deus não é somente santo, nem Deus é santo, santo. Deus é santo, santo, santo. É muito importante que os serafins comuniquem isso para Isaías. Esse é o grau de importância da natureza divina de Deus. Por isso nós temos que concluir que, se a santidade de Deus é tão fundamental ao Deus revelado nas Escrituras, nós temos que entender o que é essa santidade. Nós temos que, ao mínimo, percebê-la e perguntar a Deus o que é a tua santidade. E a santidade é mais ou menos assim, quando alguém lhe pergunta: ei, descreve o fogo para mim. Aí você começa tentando descrever o fogo. E você fala: ele é desta cor, quando em combustão com isso, daquela outra cor, quando o contato com isso, daí ele muda, e aí ele tem chamas. Eu não sei descrever bem as chamas, porque elas têm formas e maneiras diferentes, e é calor ao mesmo tempo, mas calor, se você chega muito perto, queima, mas se você ficar numa distância, e você tenta descrever, a pessoa que nunca viu fogo está ali ouvindo aquelas descrições, e a melhor maneira de descrever o fogo é observando o efeito que ele tem. E aí, você vê o efeito que o fogo tem em alguma coisa na qual ele toca, e você vai ter algum entendimento sobre a natureza do fogo. Melhor maneira de você entender o que é o fogo é você sentar na frente do fogo e você começar a colocar madeira, papel, plástico. Aí você vê o fogo queimando o plástico diferente. Aí você: olha como ele queima o papel, é diferente. Olha o cheiro que sai. A madeira, o plástico. E é o mesmo aqui. O ministério da glória e da santidade de Deus, que é além da nossa compreensão, é além daquilo que nós podemos entender, um pouco do seu significado. Você quer entender a santidade de Deus? Observa o que acontece quando Deus toca algo ou alguém com sua santidade. Você quer entender a santidade de Deus? Você senta e observa o que acontece quando o Deus Santo toca algo. Aí você vai ter a melhor definição de santidade. Porque eu poderia subir aqui para você e falar: não, santidade é isso, santidade é não fazer aquilo, santidade é não acessar isso, santidade é não falar essas coisas, é não ir para esses lugares, é não se comportar assim, é não agir dessa forma. E eu poderia dar para vocês descrições do que acontece quando a santidade de Deus toca alguma coisa. Mas a melhor maneira é você sentar e ver: isso é a santidade de Deus. E é isso que está acontecendo aqui. Os efeitos da santidade de Deus são claros em Isaías 6. Olha o efeito que isso tem quando os anjos presentes descrevem a glória de Deus. Olha como a presença de Deus acontece e faz com que anjos o adorem. O Deus que está rodeado de serafins que anunciam a sua presença. Talvez você pensaria que anjos que moram no céu estão extremamente familiarizados com a presença dele. Mas não é o que a gente vê aqui, porque quando a presença de Deus, que é invisível, se manifesta, por que até os anjos cobrem seus rostos? Por que os anjos que estão lá dia e noite se cobrem quando estão de frente com a presença de Deus? Anjos que nunca pecaram como nós pecamos. Anjos que não conhecem a corrupção, a vergonha do pecado e a culpa de cair.
Por que que eles cobrem o rosto? Por quê? Porque são criaturas maravilhadas com a santidade de Deus. São criaturas fascinadas com o Deus que eles estão vendo. Não são criaturas familiarizadas em excesso com esse Deus. E isso é um lembrete para nós, que se nós vivêssemos a vida mais perfeita, a vida sem pecado que nenhum homem senão Cristo pôde viver, se você tivesse a vida que pudesse estar de pé na presença de Deus, ali tranquilo, mesmo você, sendo o cara perfeito, você recuaria em fascínio diante da glória, da beleza desse Deus. É exatamente isso que está acontecendo com os anjos. O versículo 4 diz que as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Gente, eu sei que vocês falam e oram, e eu também oro lá na igreja. Deus, vem com a tua presença, faz esse lugar tremer, enche esse lugar com a tua glória. Eu sei que a gente quer isso, amém? Mas você já parou para pensar que isso deve ser absolutamente aterrorizante? Absolutamente aterrorizante. Você está aqui sentado agora e de repente, literalmente a parede da igreja começa a tremer, e você começa a ver essas lâmpadas sacudindo, e essa caixa de som enorme e pesada começa a mexer, e você começa a ver tudo ao seu redor mexendo. Você não vai ficar igual você fica no louvor, invade esse lugar com a tua glória, você vai ficar aterrorizado com aquilo ali. Alguns vão sair correndo por aquela porta, porque acham que o prédio vai cair em cima deles. É verdade. Se Deus visitasse com sua glória agora mesmo, nós ficaríamos aterrorizados com a presença de Deus. Nós ficaríamos chocados. O mundo material ali em Isaías 6 é sacudido à medida que Deus se aproxima. O Senhor vem, e o nosso Deus do céu, a palavra diz que os céus não podem contê-lo. A grandeza dos céus não conseguem dar conta da presença do nosso Deus. Os céus não conseguem controlar Deus. A Bíblia diz que a terra se esconde quando Ele aparece. A terra se esconde de Deus. O que é que você sabe sobre esse Deus? O que é que eu sei sobre esse Deus, descrito aqui por Isaías? Assim como a igreja nos dias de Isaías, nós precisamos clamar pelo conhecimento de Deus. Nós temos que pedir: Senhor, quando eu pensar em você, será que gera em mim vontade, desejo de me ajoelhar e de me prostrar diante de Ti? Ou será que eu estou extremamente familiarizado com o conceito de quem Tu és? Será que eu estou extremamente familiarizado com a linguagem de glória, de presença, de santo, 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 ao ponto que eu não percebo a grandeza disso? E se você tivesse que imaginar na sua mente a presença de Deus chegando aqui hoje, você já parou para pensar que a tangível presença de Deus provavelmente estragaria a nossa igreja? Provavelmente deixaria rachaduras nas paredes, provavelmente estragaria o prédio no qual a gente está. Já parou para pensar que nos dias de Isaías, muitos pisavam no átrio de Deus, entravam ali no lugar da adoração, e o Senhor recebia eles cantando as suas músicas favoritas, eles faziam seus repertórios de hinos, de salmos, eles cantavam aquilo que era as mensagens animadoras que deixavam eles felizes, mas pouca mudança moral na vida deles. Sabe qual que é o grande problema disso tudo que eu estou falando aqui com vocês hoje? Problema esse seu e meu, problema meu também, é que se nós adorarmos que seja menor ou menos do que o Deus da Bíblia, nós vamos ficar rapidamente entediados e cansados desse Deus. Se nós adorarmos na nossa mente uma definição de Deus infiel
a quem Ele realmente é, nós ficaremos entediados com Deus. Um dos meus professores na universidade falava isso e minha esposa repete toda hora: Deus não é chato, você é chato. Você é extremamente entediante. Deus não é entediante. Se Deus existe para suprir somente as nossas necessidades, então Ele não é digno de devoção total. Ele não é digno de adoração extravagante. Se Ele só existe para dar, quando Ele der, o que a gente faz? Quando a gente alcançar o desejo da nossa oração, como é que a gente vive o dia seguinte? Quando tudo que nós queremos é algo específico de Deus e Deus dá, o que nos resta depois? Deus se tornou pequeno porque você alcançou aquilo que você queria. Já não existe algo a ser superado na definição de quem Ele é. Como é que fica Isaías agora? Como é que fica Isaías vendo o templo tremer, o chão tremer, as paredes sacudirem, terror, fumaça, enche aquele templo, o medo de que agora ninguém viu Deus e sobreviveu e ele está prestes a ser fulminado por ele. Versículo 5 diz que então eu disse: ai de mim, eu estou perdido, eu estou ferrado, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu pequei com os meus lábios, Isaías diz, e não só isso, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e agora os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele faz um diagnóstico correto, ele fala: no estado que eu estou, quem eu sou e como eu me encontro, eu estou inapto para ver Deus e me encontrar com Deus, e ainda assim sobreviver. Por isso ele diz: ai de mim, chegou o meu fim, eu estou perdido, é o que literalmente significa, eu estou desconcertado, eu estou desmoronando, é o que significa essa palavra no original, eu estou desfeito. Vocês precisam lembrar que Isaías é um dos melhores homens dos dias dele, ele é um dos homens mais retos dos dias dele, e esse que é um dos homens mais retos do seu tempo, que deveria ser bem-vindo em qualquer púlpito, de qualquer conferência dos seus dias, pregaria em qualquer conferência dos dias deles, o profeta Isaías, um ótimo comunicador, um incrível representante de Deus. Esse cara, quando está diante do Senhor, ele se sente totalmente desconcertado, ele se sente totalmente incapaz. E é interessante que no capítulo 5, a pregação de Isaías fala ao povo o seguinte: ai de vocês, ele vai dizer no capítulo 5, ele vai dizer ali: ai de vocês que fazem isso, ai de vocês que trazem essa adoração para Deus, ai de vocês que proclamam isso. Isaías está lá com o dedo, ó, para o povo: ai de vocês, ai de vocês. Agora no versículo 6 a história muda, e agora interessantemente a pregação dele é: ai de mim, ai de mim, ai de mim, Vini, hoje à noite, ai de mim. Um dos incríveis efeitos da santidade de Deus é que o homem que começa a perceber a santidade de Deus, ele entende e para imediatamente de se comparar com os outros. Se você hoje à noite tiver um pouquinho a mais de compreensão da santidade de Deus, você vai parar de se comparar com quem está do seu lado, você vai parar de contar histórias do pecado de alguém que caiu, você vai parar de falar para outras pessoas da queda de outros irmãos, você vai começar a olhar e falar assim: não é ai deles, é ai de mim, é ai de mim quando eu estou diante da santidade de Deus, é ai de mim quando eu sou confrontado com a grandeza de quem Deus é ai de mim, não é ai deles. Eu sou um homem de lábios impuros, diz Isaías, um homem que está em ministério há muito tempo, um cara que é um dos grandes pregadores dos seus dias, se não o melhor dentre todos os pregadores de Israel,
Mas na presença de Deus, ele se sente que mesmo seu grande dom precisava ser limpo para que Deus pudesse usá-lo para a partir dali continuar propagando a glória de Deus. Ele enxerga a possibilidade de o pecado ter entrado até mesmo na área do seu maior talento e dom. Ele fala: Deus, embora eu seja teu proclamador e teu profeta e teu pregador, os meus lábios estão comprometidos, a minha fala está comprometida, a maneira com que eu tenho vivido a minha vida está comprometida. Para você hoje à noite, qual é o dom que Deus lhe deu? Qual é o chamado que Deus lhe deu? Quando você pensa no seu futuro, mesmo que você não tenha total clareza, qual foi o chamado de Deus para você? A história de Isaías nos mostra que na presença de Deus, nós nos tornamos, ou deveríamos nos tornar, tão sensíveis ao fato de que até a nossa melhor habilidade precisa de um toque de purificação de Deus. Que de tempo em tempo nós, pregadores, líderes, pastores de igreja, você, um jovem, estudante, trabalhador, de tempo em tempo nós precisamos falar: Deus, para que eu possa ser um canal usado por você, eu preciso admitir que ai de mim, e eu preciso de um encontro com o Senhor, eu preciso de algo que marque a minha vida, que transforme a minha vida, que impacte a minha vida. Um Deus de perdão e misericórdia nunca vai ser compreendido por aqueles que não percebem a sua necessidade de perdão. Se alguma vez tentou pregar de Jesus para alguém que desprezou, aquele amigo, aquele familiar, o pai, o tio, o primo, que você fala de Jesus várias vezes e a pessoa não consegue perceber, ou não entende Deus, ou não quer se entregar para Deus, a grande verdade é que um Deus de perdão e misericórdia não vai ser compreendido por alguém que acha que não tem erros. Se você está aqui hoje à noite, você está falando: no final ele vai fazer um apelo, ele vai chamar os pecadores, ainda bem que eu não sou, você nunca vai provar do perdão e da misericórdia de Deus, porque você acha que você não precisa dela. Estes que estão justos em seus próprios caminhos, estes que acham que alcançaram por mérito da sua obediência ou comportamento. Quando Isaías diz ai de mim, é porque ele sabe que, mesmo sendo o grande profeta de Deus, ele é um pecador, e o certo mesmo, o certo, seria que Isaías fosse executado na presença de Deus. O certo, se não fosse a cruz de Cristo, e a presença de Deus viesse nesse lugar aqui hoje, nós deveríamos ser executados diante da presença de Deus, porque nós não somos aquilo que a gente pensa que é, nós não somos aquilo que a gente faz parecer para os outros que somos, nós não somos a imagem que nós pintamos para as pessoas, na verdade mesmo, profundamente nós não somos. E aqui, a gente vê Isaías, tenta imaginar esse cara se sentindo em um lugar de trevas, fumaça no templo, fumaça. Alguém aqui já se escondeu da sua mãe e do seu pai, debaixo da cama, porque você estava fazendo alguma coisa que você não devia? Você já tem essa memória? Eu tenho algumas vezes essa memória, tem só um aqui que teve essa memória. Se escondeu de alguém, e de repente você está lá embaixo da cama, e você vê aqueles pezinhos entrando no quarto, e o coração começa a bater, acelera o coração, e você está ali rezando, porque eu rezava, quando era 10 Ave Maria, era 10 Pai Nosso, eu não conhecia Jesus, eu apelava para tudo que era santo, para minha mãe não me ver embaixo da cama. É exatamente assim que Isaías está. Isaías está tipo assim: ferrou, a glória de Deus está aqui, a fumaça encheu o templo, o barulho dos tijolos e das paredes se movendo, eu estou frito, eu não posso me encontrar com Deus, eu sou incapaz. Se Ele me vê aqui,
Tenta imaginar o lugar de trevas e de acusação que Isaías se sente naquela hora, o lugar de profundo medo que Isaías se sente naquela hora. Ele vê a glória de Deus exaltado, e aí ele se contorce, se esconde e vê a glória de Deus, o manto no seu templo. Ele começa a ouvir os serafins anunciando: Deus está aqui, santo, santo, santo. Imagina o pavor desse cara, imagina o medo desse cara. E agora, logo que isso acontece, a fumaça enche o templo. Daí, depois de um tempo, Isaías, de repente, não consegue ver mais nada, continua ali consciente da presença de Deus, sentado naquelas trevas, coberto pelo medo tremendo. De repente, um desses seres angelicais chega até o altar daquele que está ali. Ele talvez pense: ele está vindo me buscar, ele vai levar minha alma, vai me matar, alguma coisa vai acontecer. Esse serafim pega uma brasa queimando, e o templo sempre tinha brasa queimando no templo, lá de Levíticos, de que o fogo no altar nunca se apagaria, aquilo lá era literal, sempre tinha fogo no altar da presença de Deus, o fogo sempre esteve ali. De repente o serafim vai até o fogo do altar da presença de Deus que está ali, o mesmo fogo que consumia o sacrifício dos animais, quando eles levavam os animais para a presença de Deus. O anjo pega uma brasa desse altar, toca nos lábios de Isaías, e você tem que imaginar a pele fervendo, aquele barulhinho assim, ó, tss, queimando os lábios de Isaías. Fogo, brasa. Imagina quando seu pai faz churrasco, pegar uma brasa da churrasqueira ali, ó, e tocar nos teus lábios com aquela brasa. O serafim faz exatamente isso com Isaías. E aí no versículo 7 diz: agora que essa brasa tocou os teus lábios, tua culpa foi tirada, o teu pecado perdoado. Você entende o que está acontecendo aqui? O altar é o lugar do sacrifício, do perdão de pecados, é onde os homens levavam animais para terem seu pecado perdoado. Isso nos remete a algo, né? Que a única forma de perdão de pecado é pelo sacrifício. Isso vai remeter à glória da cruz de Cristo. Isso anuncia um sacrifício perfeito que um dia perdoaria os nossos pecados. E aí, agora sua culpa foi levada, seu pecado está perdoado. O time já pode subir. É como se ele dissesse assim: Isaías, você não vai ser consumido pela glória de Deus, você vai ser restaurado pela glória de Deus, você vai ser perdoado pela glória de Deus, você vai ser impactado pela presença de Deus. E aí, quando vocês já foram para aquelas conferências de missões, que tem o versículo 8 famoso, escrito, que diz assim: a quem enviarei? Eis-me aqui, envia a mim. Você conhece esse versículo? O contexto todo do versículo 8 é uma cena de terror, é uma cena de medo, é uma cena de convicção de pecado, é uma cena de confronto com o seu estado espiritual. Já parou para pensar que depois desse dia que os lábios de Isaías são marcados, ele caminharia entre o povo de Israel e os homens diriam: olha lá o homem de lábios impuros, olha lá o homem que Deus tocou nos lábios dele, porque era um homem de lábios impuros. Já parou para pensar que Isaías carregava agora a marca do pecado dele, mas também do perdão dele? Que ele não tinha como apagar o passado de impureza, mas ele tinha sido tocado e marcado, e mesmo quando olhassem para ele como um homem impuro, veriam o perdão de Deus sobre a impureza dos lábios. Você queima o dedo numa vela, você queima o dedo no fogão, e aquela cicatriz e a pele escurecida fica ali por anos, se não para sempre. Quanto mais a marca de uma brasa viva queimando os teus lábios. E aí
diante daquela presença de Deus, Isaías não é consumido, não é morto. De repente Isaías ouve a voz de Deus, e ele diz: a quem enviarei? Quem irá por nós? Aí você tem que imaginar o cenário do que está acontecendo. É como se dissesse assim, Isaías deve ter pensado: o que mais me resta? Eu estive na presença de Deus, eu vi o Senhor, eu merecia morrer, eu fui perdoado, eu fui tocado. Deus, eu vou, não preciso esperar por mais ninguém. Eu merecia ter morrido e eu fui salvo. Eu não era digno e o Senhor me perdoou. Eu não merecia perdão e o serafim me tocou e me purificou. Eu nem esperava sobreviver. O que resta para mim se não dedicar o resto da minha vida para Ti? O resto da minha vida para ser um anunciador da Tua glória? E de repente o que nós vemos depois desse encontro é a revelação de Deus mais profunda na cultura de Israel depois daqueles dias. Dali em diante o ministério de Isaías muda, dali em diante a história de Isaías muda. Ele se tornará um dos profetas mais precisos da vinda de Jesus. Ele vai ser o cara que vai falar sobre o servo sofredor. Ele vai ser o cara que vai falar sobre aquele em que em suas feridas, nas suas pesaduras fomos curados. O castigo que estava sobre nós foi posto sobre ele. E ele começa a descrever o servo sofredor que morreria num madeiro, que viria de uma virgem. Ele é o profeta que vai falar: de Jessé surgirá um rebento, e virá o rei que será o filho de Davi. Ele é o profeta que começa a contar para Israel a respeito, como ele fala em Isaías 9, um menino nasceu, um filho se nos deu, o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Isaías é marcado pela presença de Deus e fala: eis-me aqui, me envia. E Deus diz: então vai e conta para eles que a promessa de Gênesis 3 está viva. Vai e diz para eles que virá um que esmagará a cabeça da serpente. Vai e diz para eles que eu serei Deus com eles. E todos nós aqui gostaríamos de ser esses caras. Mas antes do ministério glorioso de Isaías, existem encontros com a presença de Deus de purificação. Existem encontros que marcam a vida, onde o pecado escravizou Isaías, onde o pecado sobreveio em Isaías. A glória de Deus encontra ele, a glória de Deus purifica ele, e agora sim ele podia dizer: Deus, faz de mim um comunicador da tua glória. Deixa eu escrever coisas que daqui 2, 3 mil anos eles vão ler e vai explodir a mente deles a respeito de quem tu és. Isaías fala coisas do tipo: aos gentios eu os trarei ao meu santo monte, eu trarei as nações de todas as nações da terra, os povos, eu trarei eles para minha presença e eu os alegrarei no meu santo monte. Isaías é um dos mais precisos e profundos profetas sobre quem era Deus e quem era Jesus. Mas a glória do ministério é marcada por um encontro de purificação. E nessa noite, enquanto nós estamos aqui, eu quero te dizer que esse encontro não só qualificou o ministério de Isaías, mas esse encontro sustentou a vida de Isaías. Isaías nunca mais seria o mesmo. Ele sabia que em Deus tinha perdão. Ele sabia que quando ele caísse de novo, o Deus que o encontrou uma vez podia encontrar ele de novo. Ele sabia que ele não seria consumido por essa presença. Só teve um outro homem que conheceu tamanha graça e misericórdia, e foi o rei Davi, que em um de seus Salmos 51 ele fala: Deus, limpa-me por dentro e eu serei limpo.
O Senhor procura intimidade no íntimo. O Senhor não quer o meu palácio, as minhas riquezas. O Senhor procura intimidade lá dentro. Davi foi o único outro homem que provou de misericórdia e não foi consumido. Lembra que um dos caras carrega a arca da presença de Deus e toca nela e morre? Mas Davi come do pão da mesa do trono de Deus, da sala de Deus, e não morre. Davi traz a arca da presença de Deus e coloca música, coloca cantores, muda totalmente a ordem mosaica e não é consumido. O que isso nos diz? Que existe um lugar de provar da misericórdia e do perdão de Deus que qualifica você para o resto da sua vida. E eu nem sei, mas talvez alguns de nós aqui hoje à noite tornaram-se satisfeitos com aquilo que a gente tem de Deus, tornaram-se satisfeitos com a vida que a gente tem vivido com Deus, e nós precisamos de humildade, de que a santidade de Deus pode nos tocar mais profundo do que estamos agora. Eu quero dizer para você, você não precisa ficar no pecado habitual que você está. Você não precisa se esconder nas trevas que você se encontra. Você não precisa se sentir que Deus, se viesse agora, te fulminaria em seu fogo, porque Ele fez com Isaías, Ele pode fazer com nós. O Senhor pode nos tocar nessa noite. O Senhor tem perdão para dar nessa noite. O Senhor tem misericórdia para estender nessa noite. A voz do Senhor nessa noite está dizendo: quem eu enviarei? E você está falando: não eu. Que Deus não me usaria? Deus não me enviaria? Eu? Com tudo que eu faço no secreto, onde ninguém vê, eu não posso, Deus. Meu irmão vai, o meu outro colega vai, eu não. E o Senhor nessa noite diz: tenta tocar na brasa viva do altar, deixa a minha glória encontrar você, sente o perdão que purifica lábios impuros, e quem sabe no final da noite você vai dizer: eis-me aqui. Quem sabe depois de trocar a presença do Espírito Santo, você vai falar: Senhor, agora eu me sinto leve, agora eu me sinto purificado, agora eu me sinto perdoado. A primeira coisa que a gente faz para provar a glória de Deus é falar como falou Davi: Deus, encontra a verdade aqui dentro de mim, encontra a sinceridade aqui dentro de mim.